Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Eu estou feliz por estar aqui com vocês esta noite. Sirvo a Deus aí na nossa sede, a Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, debaixo do cajado, da autoridade do nosso pastor presidente João Nunes. Auxiliamos ali na Escola Bíblica Dominical e fiquei muito honrado em receber o convite do pastor Luciano Lobato, pastor muito querido, pastor e pregador, muito respeitado em nosso centro de trabalho, e nós nos conhecemos há pouco tempo, e ele é uma pessoa muito especial, muito querida, que eu aprendi a amar, e fico muito feliz por estar aqui com vocês, agradecer também a sua esposa, a missionária Alana, o pastor Josimar, seu segundo, e o pastor Juarez, que é o dirigente, não é Juarez, não é isso? Presbítero Juarez, que é o dirigente desse trabalho, o trabalho da família, e eu fico muito honrado. Eu estendo os meus cumprimentos e também da minha esposa, toda a igreja. Amém. Tá bom? Comigo está a nossa irmã Érica, família muito chegada da minha família, e o seu filho Arthur. A esposa dela está estudando. Eu gostaria de iniciar a minha fala esta noite a respeito desse tema tão importante que é a família. E eu gostei do slogan, né? Fast Fun, muito bonito. Parabéns quem bolou a ideia, gostei. Fast Fun, festa da família. E para mim hoje também é um tanto especial, pois hoje eu também comemoro mais um aniversário, então eu estou comemorando meu aniversário pregando a palavra de Deus. E amanhã, por obra e graça de Deus, é aniversário da minha esposa. Nós fazemos um do lado do outro. Então estejam aí orando por nós, para nos abençoar, para que Deus estenda cada vez mais as suas bênçãos sobre nós. Meus irmãos, a família, ela, dentro da nossa nação, da nossa Constituição, ela é conhecida primariamente como família nuclear. A família nuclear, ela é constituída por um homem, uma mulher e seus filhos. Nuclear justamente porque ela é o núcleo da sociedade. Ela também é chamada de primeira célula de todo o tecido social. A célula máter, conforme diz Rui Barbosa. Em termos sociológicos, a família nuclear é a base, o sustentáculo, o último bastião a ser vencido pelo qual uma sociedade cai ou fica de pé. É por este motivo que a família, ela é a instituição mais atacada de toda a história da humanidade. E diante deste conceito, desta introdução, a partir da família nuclear, nós temos a família extensa, ou a família geracional. Essa família que começa com um homem e uma mulher e vai subdividindo-se em filhos, posteriormente ela se torna uma família feita de avós, paternos e maternos, tios, primos e netos. A família é obra da criação divina. A família não é obra humana. Não foi alguém que um dia, existindo na face dessa terra, pensou em criar a família. A família não é produto do Estado, não é produto da sociologia, conforme argumentam os teóricos do marxismo, do socialismo. Os filhos não são herdeiros, ou melhor, herança do Estado. Os filhos são herança dos pais. Filhos não são propriedades do governo, são propriedade dos pais. Aleluia. E por a família ser obra de Deus, nós então abrimos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. E orientados pelo Espírito Santo, mediante a exposição da sua palavra, nós, mesmo assentados, podem ficar assentados. Obrigado, irmão, se fosse em pé. Mas podem ficar confortavelmente assentados. Orientados pelo Espírito Santo de Deus, mediante a exposição da palavra, o autor do Pentateuco, a quem nós sabemos que foi Moisés, atestado pela própria história das Escrituras e pelo nosso Messias, a quem se referiu a Moisés como o autor da lei, da Torá, ele registrou as seguintes palavras de Deus no versículo 26 em diante. Então disse Deus: façamos o ser humano. A versão que eu faço a leitura esta noite é a NVT, nova versão transformadora. Então, se quem está no telão aí puder trocar, né, da Almeida para a NVT, vai ficar um pouquinho fácil para o pessoal acompanhar, por causa que muda a versão, muda um pouco as palavras, mas o conceito é o mesmo. Então disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem,
Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. A família é obra da criação de Deus. E Deus, Ele tende, dentro do seu próprio ser, da sua própria mente, realizar esta obra maravilhosa da família, quando Ele faz um homem e faz uma mulher, a sua imagem e semelhança, de maneira que nós vamos entender futuramente, já nas páginas do Novo Testamento, que esta criação familiar espelha aquilo que existe no céu. Espelha aquilo que existe na eternidade. Pois no céu, na eternidade, antes mesmo que houvessem sol, lua e estrelas, antes mesmo que houvessem anjos, Deus já se relacionava consigo mesmo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tem Pai e tem Filho, tem uma. Esta é a maravilhosa e misteriosa doutrina da Trindade. Deus resolveu fazer o ser humano diferente de toda a demais obra da criação. Ele cria o ser humano, ou o homem, no termo mais clássico da Escritura, a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança dos seus atributos como pessoa. E não necessariamente uma imagem física de Deus, pois o próprio Senhor Jesus diz que Deus é Espírito. O apóstolo Paulo diz que Deus é invisível, de maneira que nós não podemos fazer ou esculpir nada semelhante a Ele. Mas Ele nos faz semelhantes a Ele à medida ou à comparação dos seus atributos pessoais, da sua personalidade. E isto diz respeito à capacidade de nos relacionarmos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E o primeiro semelhante que nós temos é Deus, porque Ele nos fez semelhante a Ele e também ao nosso próximo, o seu irmão, a sua irmã, o seu esposo, a sua esposa, porque Ele também é a imagem de Deus. E nós fomos feitos para nos relacionarmos. Para conhecê-lo, para amá-lo, para obedecê-lo. Oh, Jesus. Deus criou o homem e a mulher, e nesta criação Ele institui a família como a base primordial de uma sociedade que viria a ser desenvolvida. E nesta base, nesta célula primordial, neste sustentáculo, Ele coloca em nós a capacidade de pensar, a capacidade de relacionar, de raciocinar, de amar e de obedecer. Não somente a Ele como ser supremo e criador de todas as coisas, mas também dentro dessa esfera agora sociológica. Veja que Ele, quando cria o homem e a mulher, Ele fala coisas relacionadas a esse relacionamento. E Ele vai dizer que o desejo da mulher será para o marido. Ele vai dizer que a mulher, ela é como uma auxiliadora, alguém que ajuda ao marido. Que o marido deveria proteger a mulher, deveria cuidar do jardim, cuidar do relacionamento. Este é o projeto ideal de Deus. Relacionamento. E o que nós hoje sofremos, em pleno século 21, um pouco mais de 2000 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, é que nós sofremos com os nossos relacionamentos. Desde que houve a queda e o homem caiu em pecado, homem e mulher, e assim toda a humanidade caiu em pecado, e estando em pecado foi rompido esse laço com Deus, a perfeição moral, a santidade original, tudo isso foi perdido, e nós carregamos então a mácula do pecado, a noja do pecado, que vai agora afetar os nossos relacionamentos. Meu Deus! Isso impede-nos de conhecer a Deus.
perfeitamente. Impede-nos também de conhecermos uns aos outros perfeitamente. Há alguém que disse em uma pregação ou em uma palestra: você quer conhecer uma pessoa? Pegue 1 quilo de sal e vá comer. Leva tempo para você comer 1 quilo de sal. E está arriscado você comer aquele quilo de sal e ainda assim não conhecer uma pessoa. A família foi dada para que nós pudéssemos nos amar, para que os filhos pudessem obedecer aos pais. Deus abençoou a família com fertilidade, com governo, com autoridade. Ele disse: sejam férteis. Mas por causa do pecado, da queda, nem todos. Sim. Há homens e mulheres que sofrem na sua saúde fisiológica de infertilidade. E isto não é atribuído a Deus, é atribuído à própria humanidade caída. Mas Ele abençoou a humanidade com fertilidade. Pode ser que haja alguém aqui esta noite que sofra com isso, seja homem ou mulher. Quem sabe não é hoje que Deus vai fazer este milagre na sua vida. Quem sabe não é hoje que Deus vai romper este obstáculo, vai derrubar esta muralha, este gigante da infertilidade, vai trazer dentro da sua casa o choro de um bebê. Senhor, eu creio, Pai. Aleluia. Ele abençoou com o governo, ele disse: governem, dominem, autoridade. Tudo que Satanás faz é bagunçar os planos de Deus, é torcer os caminhos de Deus. E hoje o que nós vemos dentro da nossa sociedade, dentro da nossa igreja, quando eu falo igreja, eu falo em termos gerais, são os pais que perderam o domínio, que perderam o governo. São os filhos que hoje mandam nos pais e não ao contrário. São os filhos que hoje, determinam aos pais e não ao contrário. Os filhos hoje ofendem aos pais. Há vídeos e mais vídeos na internet que nos provam isso diariamente. Os pais ficaram subservientes aos filhos porque não tem governo. Mas Deus abençoou com o governo. Abençoou com a autoridade. Mas por que há pais na igreja que já não tem autoridade com os filhos? A mocinha, o rapazinho, dita a hora que vai sair, a hora que vai chegar, se vai ou não dormir dentro de casa. Meu Deus. E os pais nos parecem de mãos atadas, porque lhes falta governo. Não é sem motivos que o apóstolo Paulo colocou pelo Espírito Santo como uma das exigências para o pastor no seu ministério que governe bem a sua casa, que tenha os seus filhos em sujeição. Ei, homem de Deus, esta é uma noite de você recuperar o seu governo, recuperar a sua autoridade, pois esta é a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Glória! Aleluia! Aleluia! Glória! Meu Pai! Aleluia! Deus abençoa a família. Quando a família vive em coletividade, pois viver em família nos livra da solidão. Veja, o capítulo 1 do Gênesis de Moisés é um capítulo resumido da obra da criação, no que tange a criação do homem e da mulher. É no capítulo 2 que nós vamos ver com lentes maiores, amplificadas, o relacionamento de Adão com Deus no jardim sem a mulher e depois de Adão no jardim com a mulher. A Bíblia vai nos dar uma descrição pormenorizada no capítulo 2. E então nós vamos perceber que de tudo que Deus fez, Ele disse que era, mas no capítulo 2 há um segredo. Um segredo descoberto, um segredo revelado. Pois no capítulo 2, eu acho que é lá pelo versículo 24. Não, um pouquinho antes. No versículo 18, então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom que o homem viva só. Mas foi Ele mesmo que fez o homem primariamente só. Mas Ele faz isso porque a revelação, ela é progressiva. Deus tem um propósito com esta obra.
Então, nenhum homem, como diz aí os filósofos, é em si mesmo uma ilha, a fim de viver sozinho, a fim de viver longe de tudo e de todos. Isso está provado historicamente, quando os eremitas quiseram viver sozinho nas cavernas do deserto. Os monges queriam viver longe de toda a sociedade, a fim de escapar das corrupções do mundo, lá nos monastérios do deserto. Mas o que eles provaram? Eles provaram que a natureza humana é a mesma em sociedade, coletivamente, ou lá dentro dos monastérios, ou das cavernas. O que nós precisamos é reatar a nossa comunhão com Deus, é procurar resgatar o ideal de Deus para a família, quando nós olharmos para a sua lei, olharmos para a sua palavra e a obedecermos e a amá-la. Aleluia! Em Gênesis capítulo 2, 18, ele disse: não é bom que o homem viva sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Lhe farei, como diz a versão clássica, uma adjutora, uma ajudadora que lhe auxilie. Deus fez a mulher para completar o homem. Eu vi um certo pregador muito famoso dizendo que a palavra solteiro em si mesmo quer dizer completo. Bom, acredito que ele esteja um pouco equivocado, porque o homem, ele se torna completo quando Deus faz a mulher e a entrega para ele. Meu Deus. Sim, Jesus. No livro dos Salmos, no capítulo 68, versículo 6, a Bíblia diz que Deus faz com que o homem solitário viva em família. Você não foi chamado para viver na solidão. A solidão é triste. A solidão castiga. A solidão maltrata a alma. Esses dias, eu, triste, por algumas razões particulares, deprimido, chorei. E o que seria de mim se não fosse a minha esposa ao meu lado, que prontamente me acolheu, prontamente me disse palavras de ânimo, palavras de reforço, prontamente disse: quer que eu ore por você? Eu falei: quero. E ela pôs as mãos sobre mim e orou. Aleluia. Imagine eu agora sozinho. Imagine você agora sozinho. Estas são as palavras de Salomão no auge da sua sabedoria, quando ele escreve o livro do Eclesiastes. É melhor serem dois do que um. Quando sente frio, o outro lhe aquenta. Quando está abatido, o outro lhe levanta. É melhor serem dois. Glória a Jesus. Oh, glória. Pastor, estou solteiro. Pega essa palavra, Deus vai te abençoar esta noite. Vai abrir a porta da esperança. Você vai encontrar um homem, você vai encontrar uma mulher de Deus. Aleluia. Em quarto lugar, a mulher foi um grande presente para Adão. A Bíblia diz que Deus fez Adão dormir. Pastor Cláudio Duarte, em uma de suas pregações, faz uma brincadeira muito interessante, onde ele diz, né: Adão, você está muito resolvidão aí, felizão, dorme aí que eu vou arrumar um problemão para você. Mas não, Deus não estava arrumando um problema para Adão, Deus estava arrumando um presentão. Deus estava surpreendendo Adão. Dorme aí, porque quando você acordar tem surpresa para você. Aleluia. Feche os seus olhos esta noite, porque tem surpresa. Aleluia. Tem coisas que para você ver, você tem que fechar os olhos. Tem coisas que para você alcançar, você tem que fechar os olhos e confiar em Deus. Meu Deus. Aleluia. Adão dormiu. Deus fez a primeira cirurgia da história, cerrando-lhe, como diz a Escritura, de uma de suas costelas. Deus tirou dele uma de suas costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. A versão NVT, ela traz uma exclamação que não tem em outras Bíblias, e é interessante, pois Adão responde dizendo: finalmente, exclamou o homem. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Que passagem maravilhosa.
O rei Salomão escreve no livro de Provérbios, eu falaria isso até mais à frente, mas eu vou até falar agora, que a mulher prudente vem do Senhor. E o homem que acha uma mulher ou uma esposa, ele encontra uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Embora o texto gire em torno do sexo feminino, nós podemos transitar aqui entre os dois sexos, porque há homens e mulheres esperando que Deus lhe traga alguém para lhe completar. Ainda sou pregador à moda antiga, irmãos. Ainda faço ainda o meu esboço no papel. Ore para que Deus me abençoe com um tablet aí, para ficar igual o pastor Luciano Lobato. Olha lá, olha lá, igual o pastor Luciano Lobato, um tablet, não voa nada, irmão, só assim. Eu estou usando iPhone, ele é iPhone. Veja que passagem extraordinária. A primeira cirurgia. Saudoso doutor Adalto Lourenço diz que este é o a primeira criação de um clone humano, pois é feita a partir dos tecidos e das células tronco, de uma costela. E Deus, a partir dali, ele faz um novo ser humano. Só Deus tem ciência para isso. Recentemente, uma empresa de biotecnologia nos Estados Unidos, acho que foi nos Estados Unidos ou na Europa, falou aí, saiu em tudo quanto foi lugar, no Instagram e redes sociais, que eles recriaram um lobo de 10 mil anos atrás. Mentira, valeu. Impossível. Eles pegaram cromossomos, DNA de lobos que existem e fizeram adaptações para que este animalzinho que eles conseguiram reproduzir em laboratório, que precisou de um gameta masculino e de um gameta feminino para que pudesse fecundar, eles apenas adaptaram os cromossomos para que ele se parecesse com esse lobo de 10 mil anos atrás. Mas eles propagam a ideia como se eles tivessem ressuscitado um animal extinto. Mentira. Somente Deus pode fazer isso e Ele o fará. No momento em que a trombeta soar, Ele nos tirará do pó da terra. Aqueles que morreram ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados. Não importa se foi devorado, se foi queimado, se foi dilacerado, se foi, picotado. Deus dará ordem e a terra entregará os seus mortos. Veja, Adão exclamou, finalmente! Parece que Deus já estava vendo, estou usando aqui uma linguagem humana, porque Deus certamente estava vendo. A Bíblia diz que Ele conhece de longe os nossos pensamentos. Deus estava vendo Adão ali no seu cuidado com os animais, e Adão foi o homem mais inteligente que já existiu em pouco tempo. Nem Daniel e nem Salomão se comparam a Adão, porque ele é a obra primordial de Deus. O homem mais belo, mais forte, mais inteligente, mais sábio foi Adão, mas que infelizmente caiu. E Adão está lá cuidando dos animais. Ele vê que para cada animal existe um macho, existe uma. E para ele não havia ninguém semelhante. O texto continua. Ele exclama e elogia a mulher. Ele é o primeiro a dizer a respeito da partida do homem do seu lar primário. Ele diz, o homem deixará o seu pai e a sua mãe. Há um grande problema no nosso século, porque há rapazes casando, e eles casam, mas não cortam, né? Nós usamos essa linguagem humana, não cortam o cordão umbilical com a mamãe. E eles casam com a sua esposa, com a moça, e acham que a moça agora tem que ser a sua segunda mamãe. E aí o negócio não vai para frente, não dá certo. A nossa esposa não é a nossa mamãe, embora às vezes pareça, mas não é. Você tem que deixar, você tem que romper com esse lado afetivo e emocional, tanto o homem quanto a mulher. Um casamento, ele é feito de problemas, ele é feito, de desafios. Nem sempre as coisas dão certo, nem sempre nós nos entendemos. Há atritos, há discussões, há brigas. Aqui não está aqui alguém para falar de um casamento utópico. Não, aqui está alguém para falar de uma realidade na qual nós vivemos. E dentro desses desafios, nós precisamos deixar algumas coisas para trás.
Entre elas, quando nós brigamos, ficamos, aborrecidos com o nosso cônjuge, é ir falar com o papai, é ir falar com a mamãe, é sair de casa e dizer, eu vou dormir na casa da mamãe, eu vou dormir na casa do papai. Essas coisas têm acontecido. É por isso que tem que sair de casa, tem que deixar o lar. Alguns, infelizmente, têm que se sujeitar e se submeter a uma moradia dentro do próprio lar dos pais, ou muito próximo, o que traz, inevitavelmente, mais problemas. A minha sogra é uma bênção, maravilhosa, eu a amo. Mas se eu morasse com a minha esposa debaixo, da cobertura da minha sogra, eu teria mais problemas. Se eu morasse debaixo da cobertura do meu sogro, eu teria mais problemas. Se nós morássemos debaixo da cobertura da minha mamãe, que ainda está viva, meu pai já se foi, então eu teria muito mais problemas. Você tem que deixar. Esse deixar não tem a ver com desprezar os pais. Não tem a ver com relegar a eles um lugar, de descuido, de relaxamento, pois Jesus reprova essa ação, essa atitude no Novo Testamento, quando ele fala com os fariseus, que eles desprezavam os pais quando eles diziam que tudo que podia se aproveitar deles era corbã, ou seja, era oferta ao Senhor. Então eles não tinham como cuidar dos pais, porque toda a vida deles estava depositada no serviço do sacerdócio, ou das escrituras, ou do templo, que seja. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Este é o princípio da reciprocidade, da cumplicidade. Não deve haver segredos em um relacionamento, em um casamento. Não deve haver segredos da sua conta bancária para a sua esposa, diga amém. Cadê as irmãs dando glória a Deus? Glória a Deus! Você não pode esconder a senha do banco, do celular. Você não pode esconder nada da sua esposa. Adão não tinha como esconder nada de Eva, e Eva não tinha como esconder nada de Adão. Eles estavam completamente descobertos de frente um para o outro. Glória a Deus. Você tem que estar completamente descoberto para a sua esposa, e você deve estar completamente descoberta para o seu esposo. Não deve haver segredos. Não pode mexer na minha rede social, tem senha, tem bloqueio. Por quê? No meu celular não pode mexer. Por quê? Tem misericórdia de nós. Festa da família. Glória a Jesus. A mulher foi um grande presente para Adão. A sua mulher é um grande presente para você. Aleluia. Pastor, mas eu casei na época, eu não tinha muito entendimento. É sua, você assinou o papel, você a recebeu como mulher, é sua. Aleluia. Honre-a, ame-a, cuide dela. Glória a Jesus. Há uns espertalhões aí, irmãos, que procuram artimanha, subterfúgio nas escrituras, quando a Bíblia diz que ao homem é lícito repudiar a sua mulher em caso de infidelidade conjugal. E aí o cidadão, ele é tão espertalhão, ele acha que ele é tão inteligente, tão sagaz, que ele começa a maltratar a mulher, e maltrata a mulher, não procura a mulher, não cuida da mulher, não elogia a mulher, não dá carinho à mulher. A mulher fica em uma segregação, em um desprezo tão grande, que o diabo vai usar outras pessoas para procurar suprir a sua carência afetiva. O que muitas vezes acontece, então a mulher, cedida de desejos, acaba caindo. Aí o cidadão que maltratou, desprezou, vem a público e diz: adúltera, caiu, pecou, me traiu, mas ninguém sabe que foi ele quem provocou a situação, ou que foi ela quem provocou a situação. Deus vê tudo. Meu Deus, aleluia. Quando levaram uma mulher adúltera para que Jesus a condenasse, disseram: esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. A lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. Pergunta: onde estava o homem? Porque a lei mandava que o homem e a mulher fossem levados a julgamento. Aonde ele está? Encobrido. Deus vê as coisas encobertas. Glória a Jesus. Hebreus 4:12 diz que nada há encoberto diante da sua palavra. Diante dos seus olhos todas as coisas estão descobertas, patentes e nulas.
diante dos seus olhos, diante daquele com quem haveremos de acertar as contas. Ah, minha esposa canta um hino tão lindo, muitas contas eu tenho com o Senhor. Muitas contas eu tenho com o Senhor. Glória a Jesus. Chegará um dia em que nós teremos que acertar contas com Ele. A segunda parte dessa mensagem é que existe uma família ideal projetada por Deus no Salmo 128. O Salmo 128 é um salmo dos peregrinos. É um dos cânticos de romagem. Cânticos de peregrinação. Daqueles que subiam para Jerusalém na época das festas. Principalmente a festa dos tabernáculos. Então, eles subiam as escadarias do templo, cantando ao Senhor, e faziam a proclamação desses hinos, do inário, do Halel de Israel, que para nós hoje é o Salmo 128. E eles diziam: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde esse ano. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. E que Israel tenha paz. Glória a Deus. Que bênção! Nesta passagem, nós encontramos pelo menos 4 bênçãos destacadas. A primeira é que esta família ideal, ele é uma recompensa do homem que teme a Deus e que trabalha. Ele teme a Deus, mas também trabalha. Aleluia. Eu sou um jovem pastor, que hoje completa exatamente 42 anos, mas que me converti aos 15 para 16 anos, dentro de um movimento pentecostal, na igreja do Nazareno, uma igreja de santidade, mas cujos pastores tinham uma pegada pentecostal. Uma igreja que subia monte, fazia vigílias, que os crentes falavam em línguas e profetizavam. Não é apenas uma igreja de movimento de santidade brasileira, é uma igreja pentecostal. E nos primeiros anos após a minha conversão, logo recebendo o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, recebendo dons espirituais, a capacitação para pregar a palavra, ainda de maneira incipiente, mas já recebendo a ousadia, recebendo, a coragem e a vontade de fazer pública a proclamação da minha fé, a pregação do Evangelho. Eu ouvia testemunhos e lia, isso lá no ano de 99, final da década de 90, que impactavam a minha alma. Pregadores, evangelistas, histórias que nos fazem querer voar nas asas de Deus. Quem nunca leu o livro Heróis da Fé e pensou, vou fazer igual? Quem nunca escutou alguns testemunhos extraordinários e pensou, eu vou ser tal homem, eu vou ser tal mulher? E aí nós nos vemos naquelas discussões e pensamentos internos a respeito de dedicar toda a nossa vida ao Evangelho, à pregação, ao serviço da obra de Deus. E logo pensamos, eu serei um missionário. Isto é o que eu pensava. Eu serei um missionário, eu serei um pregador, eu entregarei a minha vida completamente ao serviço do Evangelho. Eu vou... Perdão. Eu vou à África, eu vou à Índia, eu vou a esses países mais sofridos. E pensava, como vou viver? Vou viver da obra do Senhor. Vou viver da fé. Deus vai me sustentar. Deus vai enviar pessoas e vai fazer, e vai fazer, e vai fazer. Obviamente eu recebi recomendações para estudar, estudei, fiz meu ensino médio completo. Mas no tempo de entrar para a faculdade, eu acabei desanimando de entrar para a faculdade, pois eu vivia muito de pregar. 18, 19 anos, 20 anos, pregava muito. Gravei CDzinho na época, dos CDzinhos.
quando estava lá estourado, lá o Marco Feliciano e tantos outros pregadores que tinham seus CDzinhos, e antes do CDzinho ainda era a fita cassete. O pastor Luciano está aí acenando positivamente, certamente ele também fez os CDzinhos e as fitinhas cassetes. Pobre, de família humilde, como eu gravaria as fitas cassetes? Era cara, era uma fita que tinha uma fita especial, ela tinha que gravar, tinha dupla fase, enfim, para gravar ela você tinha que ter um equipamento especial para gravar, nem toda a igreja tinha, só os pregadores como o pastor Luciano Lobato tinham esses aparelhinhos para gravar na hora. Mas eu fui dando meu jeitinho até que eu consegui gravar a primeira fitinha, depois logo veio o CD, comecei a gravar os CDzinhos e levava no Barros, lá em Comendador Soares, para ele fazer a edição. E ele fazia a capinha e secava a face do CD e estava lá, pregador avivalista Ronald Viana. O que logo eu fiz, comprei uma pastinha, pois era a época da pastinha. Quem é o pregador de 25 anos atrás que não teve a sua pastinha? Não era testemunha de Jeová, mas andava com a sua pastinha cheia de CDs, cheia de fitinhas. Eu fiz isso e eu pensava, vou viver da obra, vou pregar dentro e fora desse Brasilzão de meu Deus e Deus vai me abençoar. Só que Deus abençoa o homem que teme ao Senhor e que trabalha. Ele desfrutará do seu trabalho. Ah, pastor, mas eu sei que o fulano de tal deu certo. Casos excepcionais. E muitos desses casos que nós achamos excepcionais, eles subordinam o seu ministério a uma comercialização do Evangelho. Eles não vivem dignamente o Evangelho. E nem vivem dignamente do Evangelho. Você só vê o que está no exterior. Deus sabe e nós, pela experiência, sabemos o que está por trás das cortinas. Então vem as dificuldades. Eu não fui à faculdade. Trabalhava, tinha meu trabalhinho, trabalhei na Ensino Anjo, trabalhei na Casas Bahia, há 20 anos atrás. Só que eu queria ser um pregador famoso. E vem as dificuldades, o trabalho, você sai do emprego, você é mandado embora. Depois você quer casar, só que você não estudou, você não se preparou. O tempo voa. O tempo corre rápido demais. Então você ganha muito de um lado, ganhei muita experiência, vi muitas coisas de Deus maravilhosas, tenho histórias ricas para contar, mas em outro lado eu fiquei para trás. E Deus não quer um homem e uma mulher desequilibrado. Deus nos quer no equilíbrio. Vida espiritual uma bênção e vida social uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Para você não precisar pedir nada na casa de outra pessoa. Aleluia. Para você não ficar pedindo nada na casa de ninguém, na porta de ninguém. Porque você vai desfrutar do seu. Mas há gente preguiçosa. E não existe ninguém preguiçoso como muitos pregadores e pregadoras. Não batem, como dizem aí os antigos, um preguinho para ninguém. Não servem um café na xícara. Mas se acham os detentores do saber espiritual. É verdade. Homem temente e trabalhador. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor aqui reflete a fidelidade. Um homem fiel ao Senhor, ele será feliz. Você quer ser feliz esta noite, meu irmão? Tema a Deus. Obedeça aos seus mandamentos. Seja fiel ao Senhor e trabalhe. Aleluia. Você está desempregado? Procure um trabalho. Procure alguma coisa para fazer. Pastor, eu não sei fazer nada. Um tempo que eu fiquei desempregado, eu aprendi a fazer sacolé. Está aqui a irmã Érica, que não me deixa mentir. E o esposo dela, que é muito bem empregado, pois é concursado, ele não está aqui, eu posso falar. E estamos orando para ele passar numa prova aí, para ele ficar muito bem mesmo. Ele aprendeu a fazer sacolé comigo, para ele vender sem precisar com o irmão dele. Eu fazia sacolé gourmet. Eu saía lá em todo o Cabo Sul vendendo de porta em porta. E sabe quem comprava comigo muitas vezes? O espírita, o macumbeiro. Dentro da loja vendendo galinha, pão, não sei o quê. Eu quero aí. Eu entrava lá e vendia. O homem é digno do seu trabalho, do seu salário. Não seja preguiçoso, não seja preguiçoso. Aleluia. Porque você vai desfrutar do seu trabalho, não é do trabalho dos outros. Então existe uma galera aí, espiritualmente, soberba, que quer viver da fé dos outros.
Existe uma turma aí, eu digo isso com muita tristeza no meio pentecostal, que vive de surrupiar o dinheiro dos outros, entregando profecias falsas, mentirosas, alimentando o ego, fazendo coisas absurdas, e no fim de tudo o que eles querem é arrancar o dinheiro das pessoas que criou, para viver em abastança, nababescamente, para ostentar roupas caras, relógios caros, telefones caros, viagens caras, a fim de, fazendo essa promoção, mostrarem que eles são abençoados por Deus. Não entregue o seu dinheiro a esses lobos. Não entregue o seu dinheiro a essas lobas. Uma senhora, agora há 15 ou 20 dias atrás, muito conhecida, se tornou público, ela pregando, exortou a igreja e as pessoas que trabalham em plantões e fazem extra, porque as pessoas estão faltando os cultos. Talvez a intenção dela fosse boa, mas saiu pelo lado contrário. Porque se alguém está trabalhando a mais, essa pessoa está trabalhando a mais porque precisa. E esta mesma senhora vive nababescamente através dos dízimos e das ofertas dos irmãos da igreja, dando sermão, ganhando, porque isso se tornou público, uma pessoa publicou, ganhando 40 mil reais por uma pregação de 1h30. E ora fosse uma pregação que muitas vezes é apenas um palavrólio, é apenas uma encheção de linguiça. E você sabe como é que se enche linguiça? Se enche com restos miúdos de qualquer coisa. Enquanto homens de Deus e mulheres de Deus sinceros na palavra estão se esforçando para entregar o pão de Deus para o seu povo. Mas enquanto homens de Deus estão entregando o pão do céu para o povo, há um povo também que não quer o pão do céu. Eles querem pães terrenos. Jesus falou, este pão aí vocês vão comer e vão sentir fome novamente. Eu tenho um pão para vos saciar para sempre. Aleluia! Eles não queriam pão divino, eles não queriam pão do céu. Assim está a nossa geração também. Há uma geração de crentes infestando as igrejas que não querem este pão divino. Eles querem um pão terreno apenas para saciarem os seus desejos carnais. Mas esta noite nós estamos aqui para nos alimentar à mesa de Deus e para comer o pão do céu, sem fermento, sem contaminação, sem bajulação, sem acariciar o ego, sem dizer seu lindo, sua linda, tudo que você desejar, Deus vai te dar. Mentira! Eita, general! O cara que fala isso tem milhões, mas muitos milhões de seguidores. Nem mora no Brasil, mora em Orlando. Fez negócio, ficando milionário, vende casas em Orlando. A segunda bênção é que você terá uma esposa feliz e realizada. A sua esposa será como uma videira frutífera, florescente em seu lar. Uma esposa feliz e realizada, uma esposa que dá fruto. Há muitos maridos que estão podando as suas esposas, silenciando as suas esposas, calando as suas esposas, maltratando as suas esposas, agredindo as suas esposas, verbalmente, fisicamente, desmoralizando as suas esposas. Corrija o seu erro agora. Não elogie outra mulher, elogie a sua esposa. Faça dela, sabe, o seu estandarte, a sua bandeira. Faça dela o seu troféu. Salomão disse, há muitas mulheres belas em Israel, mas tu é mais bela entre as 10.000. Aleluia! Faça a sua esposa feliz e realizada. Uma mulher é feliz e realizada quando ela encontra no seu marido, no seu companheiro, um homem temente a Deus, trabalhador, um homem protetor. Um homem que protege ela, que cuida dela. Uma vez em fim de ano, eu estava com a minha esposa indo para a casa da minha mãe, passaram o ano novo com ela. E aí a gente estava sem carro. E aí estávamos indo a pé, lá no bairro da Luz. Eu moro de um lado, minha mãe mora do outro. Eu moro em Cabo Sul de um lado, minha mãe mora lá em Santa Eugênia do outro. E aí soltamos lá perto da faculdade de Nico, fomos andando. E quando estávamos andando na rua entre as torres ali da Light, tinha dois rapazes vindo na outra calçada com uma bicicleta. Aí um parou, fingiu que ia urinar. E eu com a minha esposa do outro lado. De repente ele veio, atravessou, com a mão dentro das calças, perdeu. Passa a bolsa, passa o telefone, ela estava com a bolsa.
Aí eu olhei para ele assim, magrelão, parecia um mosquito da dengue. Eu olhei para ele assim, eu falei, esse cara não tá armado não. As calças meia frouxa, com a mão lá dentro das calças, pastor Luciano. Aí eu olhei assim, pensei rápido, eu falei assim, não vai dar nada, não vai levar nada. E aí eu fui e catei ele pelo braço. Quando eu catei pelo braço, ele puxou e não tinha nada. Aí ele puxou e não tinha nada, aí eu cresci. Porque tem que ter sabedoria, irmão. A gente não pode nem pôr a nossa vida em risco na da nossa esposa. A não ser que não tenha outro recurso, aí você vai dar a sua vida pela sua esposa. E aí eu catei ele, aí ele gritou com o menino que ficou do outro lado, pega a arma aí e mata os dois. O menino montou na bicicleta e ó, pega a arma e mata os dois. Aí o menino montou na bicicleta e se mandou, saiu correndo. Aí eu catei ele pelo braço, segurei ele, eu falei, qual é o seu nome, qual é o seu nome? Ele, não, eu falei, rapaz, eu sou o pastor, você é doido? Dia de ano novo, dia 31, o diabo quer tirar a sua vida. Ele está sedento de sangue da sua vida, você vai morrer essa noite. Me fala o seu nome que eu vou orar por você agora. Irmão, se for o Espírito Santo, porque se não fosse o Espírito Santo eu ia bater nele até desmaiar. Mas na hora eu sepultei o velho homem e deixei o novo homem tomar conta. Ele, não pastor, obrigado, eu vou embora, eu vou para casa. Eu falei, vai para casa, rapaz, desiste disso porque você vai morrer. E nesse ínterim passou um rapaz com um carro, enquanto eu estava lá com ele lá na calçada, e o rapaz ficou meio preocupado e voltou. Quando o rapaz voltou, o rapaz, está tudo bem aí? Aí ele já tinha se desligado de mim e tinha montado na outra bicicleta. Ele, não, está tudo bem, ele é pastor. Aí o rapaz veio até minha esposa, falando, está tudo bem. Eu falei, não, ele estava tentando assaltar a gente, mas não deu certo não. Caramba, eu falei, o diabo vai ceifar a vida dele. Mas eu saí em defesa da minha esposa, a custo da minha própria vida, se ele tivesse de verdade armado. Uma mulher, ela é feliz quando ela encontra um homem assim, solidário, ativo, corajoso. A terceira bênção é que os filhos vão crescendo saudavelmente. O texto diz brotos ou plantas. Não são árvores ainda prontas, maduras, estão crescendo ao redor da sua mesa. Eles estão ainda na sua vista, debaixo dos seus cuidados, eles estão crescendo. Esses filhos, eles lhe dão prazer, porque você vê eles crescendo saudavelmente. A oliveira, o azeite, representa a saúde nesse contexto. Inclusive, era até aplicado para curar chagas, enfermidades, amolecer feridas. Essa é a bênção que está repousando sobre a sua família esta noite. Você pode ver os seus filhos crescendo saudavelmente e isso vai lhe dar prazer. Pastor, mas isso não está acontecendo na minha família, na verdade está acontecendo ao contrário. Então é noite de confiar em Deus e Deus irá fazer, como disse o presbítero Juarez aqui a pouco, Deus irá fazer esse milagre na sua casa. E o seu filho de planta daninha, de erva daninha, como diz o pessoal aí, né? Aquela plantinha ruim, o pessoal aí fala na rua aí, uma gíria aí, seu filho vai virar um rebento de oliveira. Vai ser uma bênção. A quarta bênção deste salmo é vida longa. Ele diz, viva bastante, para que você veja os seus netos. Foi iniciado o culto esta noite aqui dizendo que hoje acontece o contrário. Os filhos estão morrendo na frente dos pais. Mas sobre você, sobre a sua casa, o que vai imperar é a ordem natural das coisas. Aleluia. Os pais vão na frente dos filhos e não os filhos na frente dos pais. Glória a Deus. E você vai viver muito para ver a sua terceira e quarta geração, se Jesus não voltar. Porque esta, diz o Salmo, é a bênção do Senhor. Nesta família, nós temos a maior parceria. Em Provérbios 14:1, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica ou constrói o seu lar com sabedoria. A tola derruba o seu lar com as próprias mãos. A mulher sábia é a maior parceira do homem. A sua esposa é a sua maior parceira. O seu esposo é o seu maior parceiro. Não é o meu maior parceiro, não é o meu parceiro de negócios. Não é o meu sócio da minha empresa. Não é o meu gerente do trabalho, o meu colega de trabalho. O meu maior parceiro é a minha esposa em todas as áreas da minha vida. Glória a Deus. E porque muitas vezes nós nos damos mal, homens, porque não damos ouvidos à nossa esposa. Eu tenho que pregar isso aqui, eu tenho que olhar para ela.
E eu tenho que me controlar. Tem como ficar vermelho, pois ela está olhando para mim. Quantas vezes ela me deu conselhos preciosos que eu desprezei. E aí entramos em problemas porque eu desprezei conselhos dela. Não faz isso, não compra esse carro, não trabalha no Uber. E eu fazia tudo o contrário. E eu tive um sonho, eu via você andando no meio da lama, com muita dificuldade. Eu ia fazendo tudo ao contrário. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Você sabe o que você está fazendo. Sua esposa também sabe o que está falando. Em Provérbios 18:22, eu já disse, diz: o homem que encontra uma esposa encontra uma coisa boa. Eu acho que é esse que diz isso. Eu acho que é a mulher que vem do Senhor. Provérbios 18:22, eu estou terminando, meus irmãos. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso, recebe o favor do Senhor. É uma esposa, é uma mulher, não é uma biscate, não é uma sirigaita. Você deve encontrar uma mulher, uma esposa. Você deve encontrar um homem, um esposo, alguém que vai lhe honrar, alguém que vai lhe enobrecer, que vai somar, porque a bênção de Deus só enriquece e não acrescenta juntos. Nesta família, nós temos a maior parceria com a mulher, porque em 1 Pedro 3,7 diz: a maridos, coabitai, vivam com as vossas esposas, dando honra a elas, sabendo que elas são vasos mais frágeis. Façam isso para que as vossas orações não fiquem impedidas. Sua mulher é sua parceira, parceira de oração, parceira de vida. Honre mais ela. Faz o seguinte esta noite. Diz para ela aí, né, se você está do lado da sua esposa. Se você está do lado da sua esposa, diz para ela aí: olha, eu vou te dar. Não, ninguém quer falar, né? Sabe lá que o pastor vai falar? Eu vou te dar. Oh, Maria, ninguém quer falar. Não sei o que o pastor vai falar, eu vou te dar. O meu cartão de crédito. Ô, Jesus, vigia, pastor. Mas eu também vou te honrar, que é melhor do que te dar o cartão de crédito. A mulher gosta de um dinheirinho, né? Amém, irmãs? Tudo bem, você prefere mais honra ou mais um dinheirinho? Os dois. É mulher sábia, pastor Luciano. Os dois. É mulher sábia. Dá um aplauso ao Senhor pela vida dessas mulheres, irmão. É mulher sábia. Nesta família, nós temos a maior alegria. João escreveu na sua terceira epístola para a senhora eleita: muito me alegro, muito me alegrei por ver que os meus filhos andam na verdade. Não tenho maior gozo do que este. Não tenho maior alegria do que esta, de ver os meus filhos andando na verdade. A maior alegria de um pai e de um filho, ou de um pai e de uma mãe, embora o filho possa ter uma ótima profissão, embora ele possa ganhar muito dinheiro, ter muitos diplomas, ele pode ser escravo dos vícios, ele pode ter uma vida devassa, ele pode ser escravo do crime, ele pode ter uma vida completamente perdida e acorrentada pelo diabo e pelo pecado. A maior alegria de um pai e de uma mãe é ver o seu filho, ainda que pobre, mas temendo ao Senhor, ainda que pobre, mas andando nos caminhos do Senhor. Quando eu não tinha condições financeiras, quando eu não tinha qualquer dinheiro, meu pai poderia e podia se orgulhar de mim, como ele fez muitas vezes. O meu filho é um pastor, o meu filho é um pregador, e ele tinha esse orgulho porque eu andava no caminho da verdade. Há pais e mães neste momento que dariam todo o seu dinheiro para ter os seus filhos de volta, que já morreram em alguma fatalidade, em uma vida errada. Há pais e mães que dariam toda a sua fortuna para resgatar os seus filhos das drogas, da prostituição, do crime, mas não podem fazer, porque isso não está no poder deles, mas está no poder de Deus, que veio para libertar os cativos, para desfazer as obras do diabo. Há uma parceria para você esta noite, e há uma alegria. Aleluia. E eu finalizo, pois nesta família ideal, nesta fest fam, não é somente bênçãos, mas há também responsabilidades. Então, nesta família projetada por Deus,
existem as maiores responsabilidades. E a primeira delas está em Efésios capítulo 5, versículo 21 em diante, eu não vou ler. Vou falar aqui alguma coisa de cabeça. Que diz que o homem deve amar a mulher. A mulher deve respeitar, sujeitar-se ao seu marido. No capítulo 6 diz que os filhos devem honrar os pais. E tudo isso espelha o que eu disse lá no início, o projeto original de Deus. Espelha o relacionamento de Deus, espelha o céu. Pois Paulo diz, e digo isso, que é um grande mistério, não entre um homem e uma mulher, mas entre Cristo e a igreja. Este relacionamento, esta intimidade, esta conexão de propósitos, de princípios, de almas, é algo que vai muito além dessa temporalidade. É algo que está para além da nossa compreensão humana, porque é algo divino. Responsabilidade no casamento. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a santificar, purificar, adorná-la, para apresentá-la para si mesmo, esposa gloriosa, sem mácula, ruga ou coisa semelhante. Assim também vocês, maridos, devem se entregar pelas suas esposas para santificá-la. Eu sei que dentro de um relacionamento ninguém dá para culpar sozinho, mas muitas coisas que um dos cônjuges é devido à falta de muitas outras coisas que o outro cônjuge também não tem. Então, entregue-se mais, ame mais, respeite mais. Você vai ver como é que vai melhorar o seu casamento. Você vai ver como é que vai mudar o ambiente, o clima, o cheiro, o perfume, o toque. Vai mudar se você seguir. Não é a receita do pregador A, não é a receita do líder de família B. Se você seguir os conselhos de Deus na sua palavra. E por fim, Moisés disse para a grande nação de Israel: ponham estas palavras nos seus corações, ensinem os vossos filhos a palavra, fale dela quando ele se levantar, quando ele se deitar, quando você estiver pelo caminho com ele, fale da palavra. Escreva a palavra nos umbrais da tua casa, nas portas, nas janelas, amarre-a no seu braço, pendure-a na sua testa. Lembre-se da palavra. Porque o Senhor que jurou a teus pais que te daria uma terra que emana leite e mel, Ele em breve vai te colocar nessa terra. Fique de pé comigo essa noite em nome de Jesus. Esta bênção está muito próxima de acontecer. Este milagre está muito próximo de ser concluído, realizado na sua vida. Em breve Deus vai te colocar nesta terra que emana leite e mel. Em breve você verá a sua casa repleta das bênçãos do Senhor. Mas antes, lembre da palavra. Coma a palavra, medite na palavra, fale da palavra, ore a palavra, pregue a palavra, cante a palavra. Que Deus abençoe a todos vocês nesta noite. Que Deus abençoe a igreja Assembleia de Deus de Nova Iguaçu e Costa Verde, Paracambi. Que Deus multiplique abençoadamente esse rebanho debaixo da supervisão do pastor Luciano, a sua esposa missionária Lana e todo o corpo de obreiros que o auxilia. Meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.